Eu poderia contar histórias de mulheres que foram o grande diferencial nas finanças da família. Eu poderia até contar histórias de mulheres que têm sido o alicerce no cuidado do orçamento, na declaração de imposto de renda, no controle do cartão de crédito. O marido trabalha, ganha dinheiro, mas a mulher cuida de tudo para que não haja desperdício. E poderia contar histórias e citar nomes. Mas eu quero dar aqui um testemunho bem diferente. Testemunho da minha mãe. A minha mãe nunca teve carteira assinada. Ela educou 4 filhos. Ela nunca teve uma empregada. E até que ela já estava com a idade avançada, com os filhos crescidos, é que ela foi ter uma máquina de lavar. A gente não tinha dinheiro para comprar roupas prontas nas lojas, mas a minha mãe tinha uma máquina de costura. E ela economizava, comprava o tecido e fazia as roupas que eu e mais 3 irmãos usávamos em casa. E eu tenho um irmão mais próximo do que eu, 3 anos de diferença, e as irmãs são mais velhas. A diferença da minha irmã mais velha, para mim, são de 15 anos. E eu cresci com meu irmão, tendo a minha mãe bem ao nosso lado. Quantas vezes eu vi a minha mãe economizando em casa para que nós tivéssemos algo mais? Quantas vezes eu vi a minha mãe juntando pedaços de tecidos para fazer uma colcha de retalhos. E como nós amávamos aquela colcha de retalhos. Era a mais bonita da casa. E ela não foi comprada em uma loja. Ela foi feita com o amor de uma mãe que à noite ia até a nossa cama e nos cobria com aquela colcha de retalhos que ela fez com tanto amor e carinho. Eu nunca vi minha mãe ganhar uma mesada do meu pai, mas nunca faltou nada para que ela fosse uma mãe que cuidasse dela mesma, que tivesse uma boa aparência, andasse com os seus cabelos penteados e tivesse tempo para amar e abraçar os seus filhos. Eu nunca vi a minha mãe sair com um cartão de crédito e um cartão de débito para fazer compra e comer fora, mas a comida que nós comíamos em casa era feita com muito amor, com muito carinho. E era a comida mais gostosa que eu e meu irmão poderíamos comer. Eu me emociono ao contar a história dela, porque ela criou 4 filhos com muito amor e nunca nos faltou nada, porque ela foi o grande diferencial na nossa educação. Tivemos uma vida de privações quando éramos pequenos, porque o meu pai gastava muito da sua renda na rua, com bebida e outras coisas, que não vem ao caso. No fim de sua vida, ele teve a sua vida transformada. E o exemplo da minha mãe foi o grande diferencial para que a vida deste homem fosse transformada. E hoje ele descansa no Senhor, aguardando a redenção. O que seria da minha vida se não fosse o exemplo da minha mãe? Inclusive na questão financeira. Eu sempre me relacionei bem com o dinheiro. Nunca tive problemas. E nem os meus irmãos. Nunca nos faltou nada. E não foi o exemplo do meu pai, que era o provedor da casa, que fez a diferença. O que fez a diferença foi ver uma mulher que, em meio à provação, nunca reclamou de nada. Nunca. Sempre tinha uma palavra de entusiasmo, sempre tinha uma palavra de otimismo. E às vezes, quando meu pai chegava em casa embriagado e brigava com a minha mãe, e uma vez eu perguntei para ela, ao ver algumas situações difíceis, por que ela suportava tudo isso? E sabe o que ela respondeu? Ela disse assim: meu filho, o nosso pai precisa mais do nosso amor do que nós do dele. O que ela queria dizer é que ele precisava ter a vida transformada. E a diferença seria o amor dela e seria o amor dos filhos. Eu encontro na Bíblia um capítulo, um texto, que descreve bem o que foi a minha mãe, para mim e para os meus irmãos. Esse texto descreve o que é ser uma mãe, uma mulher de fé, de coragem e que pode transformar a vida de qualquer família. Eu quero ler o texto que encontramos em Provérbios, no capítulo 31. Eu gostaria que você, mulher, pudesse, ao ouvir essas palavras, pensasse que você pode ser esta mulher. Eu vou ler o verso 10, 11, 12, o verso 16, 26, 27 e 30.
Eu quero que você, mulher, preste muita atenção àquilo que a Bíblia vai lhe dizer agora. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de joias finas. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. E essas palavras, elas são concluídas com o que encontramos no verso 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Em primeiro lugar, a Bíblia diz aqui que o coração do marido da mulher virtuosa confia nela e não haverá falta de ganho. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que uma mulher que dá um bom exemplo, ela conquista o seu marido. Se você, mulher, está lutando, e o seu marido não quer tratar de finanças, ele se endivida, ele não quer abrir o assunto contigo, quem sabe ele tem sido duro com você, com os filhos, e ele não está fazendo a parte dele, a Bíblia diz aqui que o coração do marido confia na mulher virtuosa. O seu exemplo, a sua perseverança, pode sim transformar o coração do seu marido. Acredite nisto. Aqui diz no verso 12 que ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Faça sempre bem ao seu marido. Todos os dias da sua vida. A minha mãe fez isso por mais de 40 anos e ela não se arrependeu, porque graças ao seu exemplo, a vida do meu pai foi transformada. O verso 16 diz que ele examine uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Se você trabalha fora, use o seu dinheiro para a prosperidade da sua família, para o bem-estar dos seus filhos. E se você não trabalha fora, faça com que o seu trabalho em casa ajude para que o salário e a renda da família possa ser ainda maior, com seu zelo, a sua dedicação e o seu empenho. Aqui diz mais, que ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está em sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seja uma mulher íntegra, dedicada e trabalhadora. Mas o principal e último conselho é o que está no verso 30. Se você quer viver essa experiência como a minha mãe viveu, e essas palavras são para ela, lembre-se do que diz o verso 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Você quer ter essas virtudes? Tema o Senhor. Coloque a sua vida aos pés de Deus. Ele vai lhe abençoar, Ele vai dar o que você precisa e você será a mulher virtuosa. Que Deus muito lhe abençoe. Acredite que Deus pode fazer a diferença na vida do seu lar através de você. Um grande abraço e que Deus te abençoe.